A Bíblia nos ensina que nós precisamos crescer em maturidade, que nós precisamos crescer em maturidade para que a gente possa sair do nível de criança na fé. Então, para cada tempo da nossa vida, existe uma fase. A fase da infância, onde nós brincávamos de faz de conta, isso é muito legal. Isso, até segundo a psicologia, ajuda no desenvolvimento da criança, a desenvolver o seu intelecto, a sua psique. Mas, conforme a gente vai crescendo, a gente vai descobrindo que o mundo é real, que a vida não é um mundo encantado, um mundo da fantasia. E aí, Paulo ele diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, que quando ele era menino, ele falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando ele se tornou homem, ele deixou para trás as coisas de menino. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Que nós precisamos aprender a crescer em maturidade. Então aqui Paulo está dizendo que é até natural ser imaturo no começo, na infância. Vamos trazer para o nosso contexto espiritual. É até natural um cristão, quando ele aceita Jesus, quando começa a caminhada na fé, ele ser imaturo, é natural, nós precisamos ponderar isso. Mas, a partir do momento que você está caminhando na fé, o tempo vai passando, não é mais natural permanecer na imaturidade. Aí é necessário subir de nível, é necessário sair desse evangelho faz de conta, dessa historinha da carochinha que muitos estão contando por aí. Ou seja, o tempo ele vai passando para todos nós, e a própria Bíblia diz que nós precisamos chegar à maturidade. Ou seja, nós precisamos alcançar a estatura de varão perfeito, conforme diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 13. Mas o que é, pastor? Um homem e uma mulher com a estatura de varão ou de varoa perfeito. Na verdade, esse varão perfeito significa um homem completo, uma mulher completa, um homem maduro, uma mulher madura, desenvolvido no espírito. Então o apóstolo Paulo está dizendo que as pessoas que buscam desenvolvimento espiritual, enquanto mais elas buscam esse desenvolvimento, mais elas se tornam, ela se torna um homem maduro na fé, uma mulher madura na fé, um homem completo no espírito, um homem desenvolvido no espírito. A Bíblia diz em Mateus 26, 41, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que isso quer dizer, gente? Aqui está uma grande chave para a nossa vida, para o nosso viver aqui na terra. Quando nós entendemos que o nosso espírito vem preparado e que nós somos seres tripartidos, corpo, alma e espírito, no nosso espírito Deus já colocou tudo o que a gente precisa para viver uma vida plena, uma vida abundante. Jesus diz em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O nosso espírito carrega tudo o que a gente precisa para viver a plenitude aqui na terra. Porém, existe uma batalha que é travada diariamente, e que não é a batalha espiritual, a batalha nós contra demônios do inferno. Muitos entendem a batalha espiritual de maneira errada, acham que a batalha espiritual é Deus contra o diabo. Não é Deus contra o diabo, até porque o diabo não é páreo para Deus. A batalha espiritual somos nós contra o inferno. A Bíblia não diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue? Muitos de nós lutamos contra os nossos próprios irmãos, as pessoas que a gente vê com os olhos naturais. Mas, na verdade, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra príncipes do inferno, que a todo momento estão lutando para nos parar, para fazer com que a gente fique estagnado, travado, perdido nesse mundo. Ou seja, amarrado na nossa vida carnal. Agora, o nosso espírito já carrega algo, nós carregamos no nosso espírito algo preparado para viver o nosso propósito aqui na terra. Então, chegar à estatura de varão perfeito é entender que nós precisamos de desenvolvimento espiritual. É que o nosso maior desenvolvimento é no espírito. Então, nós precisamos aprender a nos distanciar da nossa vontade carnal, o nosso desejo. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Desejo carnal, vontade carnal é natural para a carne. O próprio Jesus nos ensina isso na oração dele no Getsemane. Ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice de aflição. Ou seja, ali quem estava gritando era a natureza humana de Jesus. Sentindo o peso, a dor do pecado que nunca havia experimentado, Jesus não pecou, mas ele estava ali experimentando o pecado da humanidade. E por isso ele vai dizer o seguinte, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice de aflição. O que Jesus está dizendo ali? Eu não sei se eu vou conseguir tolerar, suportar essa dor. Está difícil, está complicado. Mas, porém, contudo, que seja feita a tua vontade. É errado nós pedirmos a Deus aquilo que nós desejamos? Sim ou não? Não, mas nós precisamos entender que o que vai ser feito nas nossas vidas é a vontade de Deus. Então, maturidade é eu entender que eu até posso pedir o que eu quero, mas só vai realizar aquilo que está nos planos de Deus. Então, é mais importante que você tenha um alinhamento no espírito, tenha maturidade para aprender a desenvolver o seu espírito, porque assim você vai acelerar as coisas na sua vida. Aquilo que não acontecia, porque Tiago também diz, pede e não recebe porque não sabe
pedir. E se não sabe pedir, é você pedir para os seus próprios deleites, vontades, desejos da carne. Enquanto Deus está nos ensinando que nós precisamos desenvolver maturidade no espírito para pedir aquilo que está conectado ao nosso espírito. A minha oração, todas as madrugadas, é: Senhor, não deixe nada, absolutamente nada, daquilo que o Senhor depositou sobre o meu espírito parado. Não deixe nada se perder na minha essência espiritual. Por quê? Se Deus, Ele não deixa nada se perder na minha essência espiritual, quer dizer que tudo que Ele preparou para mim em espírito, eu vou viver no físico, eu vou viver nas minhas emoções. Então, ser completo, ser maduro, é desenvolver a sua vida espiritual. Por isso é importante nós entendermos que nós precisamos desenvolver, priorizar aquilo que é mais importante. Gente, eu estou cansado de explicar isso aqui para vocês. Tem bastante gente nova e eu preciso explicar também. A Bíblia diz que quando a gente morrer, e esse dia vai chegar para mim, vai chegar para você, vai chegar para todos nós, o nosso corpo físico, ele vai voltar para o pó. Do pó ele veio e do pó ele vai tornar. A nossa psique, que é a nossa alma, ela vai se desfazer. Você não vai entrar com o seu entendimento humano no céu. Ou seja, a nossa alma se desfaz. O que vai sobrar de nós, a única coisa que vai sobrar de nós, ser tricotômicos ou tripartidos, é o nosso espírito. E é justamente no espírito que nós damos menos valor. Porque nós estamos na terra, nós estamos... só conseguimos enxergar aquilo que é sensorial, ou seja, o nosso corpo sensorial, a nossa vida sensorial, nosso sensor terreno, né? A gente enxerga o que a gente está vendo aqui na terra, mas tudo isso um dia vai se desfazer. Ninguém está aqui nessa terra de passagem, de brinquedo, de brincadeira, ninguém veio por vir tirar umas férias do céu e depois voltar para o céu. A grande verdade é que nós estamos nessa terra por um propósito específico e intencional da parte de Deus. E é por isso que nós precisamos ter maturidade para desenvolver o nosso espírito, para viver o que Deus nos chamou para viver nessa terra, em nome de Jesus. Então nós precisamos crescer, nós precisamos nos desenvolver na fé. Imaturidade, segundo a Bíblia, é ficar brincando com a fé. Imaturidade, uma pessoa imatura é aquela pessoa que brinca com a fé, é aquela pessoa que se conecta com a fé e aí para, se conecta, para e tem ali um lampejo de fé e daqui a pouco já não quer mais. Isso é uma pessoa imatura aos olhos de Deus. Uma pessoa que começa a sua peregrinação na fé, o seu caminho na fé, e que desiste no meio do caminho porque encontra uma dificuldade, porque encontra uma barreira, porque encontra uma luta, uma aflição. Então essas pessoas, segundo a Bíblia, são pessoas imaturas. E tem gente que fica até de mal de Deus se Deus não fizer o que elas pedem, sabia disso? Sim ou não? Tem gente que pede algo para Deus, Deus faz tal coisa para mim, e aí se Deus não fazer, estou de mal. Não vou mais falar com Deus, não quero mais, fecha a cara. Tem uns que parecem criança. Tem hora que eu vejo umas pessoas na igreja, esses dias mesmo tinha uma irmã que me deu vontade de puxar a orelha dela aqui na igreja. Eu falei, pastor, você está olhando a cara da irmã? Olhando assim, mas com uma cara de brava, acho que assim, tipo, estou frustrada com alguma coisa, com algum irmão ou com Deus, e fechou a cara. Eu falei assim, sangue de Jesus tem mais poder. Porque quando Deus ele não faz algo, na verdade, Ele não faz porque Ele está sendo mal com você, Ele está te preservando. Deus planta num lugar abençoado para cuidar, para zelar, né, um lugar com pastores, com amigos e tal, e as pessoas ficam o tempo inteiro de mal de Deus. Parece até aquela coisa, pega o santo e põe de ponta cabeça, era assim antes, né? A crença, né? Você pega o santo e põe, já que você não fez o que eu pedi, então você vai ficar de castigo. O povo está querendo colocar Deus de castigo. Tem gente que quando não tem os seus desejos atendidos, deixa de vir na igreja. Não vou mais não. Vou nada. O senhor não está fazendo os milagres que eu estou pedindo, vou na igreja para quê? É assim ou não é? Vou nada, vou na igreja, o senhor não faz nada que eu te peço. Tudo que eu quero o senhor não me dá, o senhor não faz, não vou mais na igreja não. Tem gente que até vem, mas vem com a cara amarrada. Fica, sabe, com a cara amarrada também, não vou te dar um glória, não vou louvar, não vou falar com você, Deus. Sabe aquela mulher, tem coisa que eu não posso falar. Aquela mulher rixosa, tem uns homens rixosos também. A Bíblia diz que uma mulher rixosa, mais vale dormir na casinha, dividindo a casa do cachorro, do que dividir uma cama com uma mulher dessa. Aí tem uns que querem fazer rixa com Deus. Não, Deus, também não vou mais falar com você agora, não te dou mais nenhum glória enquanto você não me der. Meu Deus do céu. Olha o nível da imaturidade. Tem uns que vai para redes sociais e começa a vomitar suas insatisfações. Começa a mandar mensagem para os outros. Aí fica mandando mensagem, atacando. Você olha uma pessoa dessa, gente, uma pessoa madura, fala assim, essa criança precisa amadurecer, precisa crescer, precisa romper, precisa desenvolver. Tem uns que quando são confrontados, começam a questionar tudo. O que está acontecendo? O pastor está me confrontando. Não sei, eu não estou fazendo nada errado, mas sai irritado. A Bíblia vai nos ensinar que evangelho é poder de Deus. A Bíblia vai me ensinar que evangelho é confronto da carne. Evangelho é confrontar a tua carne o tempo inteiro.
O evangelho me confronta o tempo inteiro. Eu leio a Bíblia, enquanto mais eu leio, mais eu sou confrontado a viver uma vida em santidade. Enquanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu sou confrontado a me tornar minha melhor versão de pastor, de homem, de marido. Gente, a nossa caminhada na fé, ela vai deixando marcas. A nossa caminhada com Deus vai deixando marcas. Hoje, a Grazi lá no camarim mostrou a foto de um rapaz, para mim, de um senhor, e eu nem lembrava quem era, mas ela postou alguma coisa aqui da igreja, e ele chamou ela e falou assim, esse seu pastor, ele estudou comigo na faculdade de teologia lá em 1900 bolinha. E ela perguntou, e aí, como ele era? Não, certinho, aprumado, bem arrumado, sério. Agora imagina, se fosse um ramelão. Eu ia falar, não, esse aí não queria nada com nada, faltava o tempo inteiro e tal. Imagina como é. Então, nós precisamos ter essa postura na fé o tempo inteiro. A gente precisa andar aprumado com Jesus. Aí eu vou descobrir que o evangelho, ele é confronto da carne. O evangelho é poder de Deus, para quê? Para transformar. O evangelho confronta. A Bíblia diz que o evangelho é como uma espada de 2 gumes. Evangelho não é afagar a alma do povo. Não é ficar trocando band-aid. Não é ficar passando mertiolatezinho desses Nutella que não arde na ferida do povo. O evangelho é uma espada que penetra, que vai no mais profundo, para você sentir a dor, mas para gerar transformação. Mas a gente quer um evangelho que fica ali, afagando o ego, falando que a gente quer o que a gente quer ouvir. A gente quer um evangelho entretenimento. Que legal, uau! A gente quer um evangelhozinho de historinhas bonitinhas. Nossa, que historinha bonitinha eu vi hoje lá na igreja. Evangelho, que na verdade acaba se tornando um instrumento de manipulação emocional, e os bobos vão caindo nessa conversa da carochinha. Gente, evangelho é poder de Deus para a transformação de vidas. Evangelho é poder de Deus para transformou a minha vida, tem transformado a vida de tanta gente. O tempo passa, as pessoas crescem, mas ainda assim muitos continuam brincando de faz de conta na vida. Tem muita gente que continua brincando, a mesma brincadeira da infância, brincando de faz de conta, de casinha, de casamentinho, faz de conta que eu sou feliz, faz de conta que está tudo bem, vive uma vida frustrada, desajeitada, mas não tem a consciência da vida que está carregando, ou seja, continua sendo criança na fé, brincando de faz de conta. Só que agora o personagem muda. Agora não é mais boneco, não é mais ursinho de pelúcia, não é mais carrinho, não é mais bola. Agora a brincadeira vai muito mais além. A brincadeira agora, ela começa a se tornar real. Agora a brincadeira é com o evangelho de Cristo. Porque para uns o evangelho é entretenimento. Entretenimento significa um evangelho água no tornozelo, satisfação. É eu poder me satisfazer com o culto de domingo. É ir à igreja, olha que legal que o pastor pregou hoje, nossa, está destravando a minha mente, ele falou um negócio lá, que é uma chave de mudança e transformação, nossa, aquele louvor, nossa, que louvor que tocou a minha alma. Mas na segunda-feira, a pessoa continua sendo a mesma pessoa que ela sempre foi, na terça, na quarta, aí no domingo ela vem satisfazer um pouquinho mais a alma dela. Ou seja, esse evangelho é um evangelho que só satisfaz as suas emoções, afaga o seu ego no domingo e você vive uma vida ali sem transformação, vai vivendo. Mas para outros o evangelho é realização. Tem muita gente que entende o evangelho como um lugar onde eu vou realizar os meus desejos e vontades da carne. Eu vou pedir para Deus me abençoar, para Deus me dar. É o evangelho de conveniência, é como se fosse um evangelho prateleira de mercado. Eu vou no mercado, aí escolho os produtos que eu quero, coloco no carrinho, mas na hora de pagar a conta eu peço para Deus pagar. É mais ou menos assim, Deus, agora na hora de pagar eu não tenho dinheiro, paga a conta para mim? É esse evangelho de realização que muitos querem. Um evangelho de prosperidade, um evangelho de recursos, de bênçãos o tempo inteiro. Mas gente, não é assim. Para outros, evangelho é ferramenta de manipulação. Para muitos, pregadores, pastores e etc., é para mexer com o sentimento das pessoas, prometer coisas, afagar o ego, falar o que a pessoa quer ouvir, literalmente envolver essas pessoas no mundo dos ursinhos carinhosos. É um evangelho que não te prepara para a vida, é um evangelho que afaga o seu ego. Mas esse evangelho faz de conta, ele não te conta que a sua fidelidade não vai te isentar das batalhas. Mesmo sendo fiel, nós vamos enfrentar batalhas. Mesmo servindo a Deus, mesmo tendo uma vida dedicada à oração, mesmo tendo uma vida de serviço voluntário, fazendo a vontade de Deus, isso não nos isenta da batalha. Na verdade, a nossa fidelidade nunca nos isentou e nunca vai nos isentar. Mas a nossa fidelidade nos dá a certeza da vitória na batalha. Nós aprendemos isso nos últimos domingos sobre
o rei Josias, que vai lutar uma batalha, e ele vence essa batalha ali, por quê? Porque Deus estava com ele, Josafá, Deus estava com ele, homens fiéis e leais, que a fidelidade não isentou da batalha, a fidelidade não isentou da luta do dia a dia. As lutas vão continuar se apresentando, se apresenta para mim, se apresenta para vocês, se apresenta para todos nós, e todo dia nós vamos enfrentar as nossas batalhas, sim ou não? As nossas lutas, então não adianta eu te prometer um evangelho ursinho carinhosos. Se você ficar na igreja e congregar aqui, o que vai acontecer? Amanhã a sua vida vai ser paz e amor. Não, gente, não tem como fazer uma coisa dessa. A gente precisa entender o que é o poder do evangelho. O evangelho faz de conta, também não te prepara para a dor. Porque nós vamos passar por dor, por luta, por luto, por perca, por quebra financeira. Esse evangelho faz de conta, ele não te prepara para isso. Por quê? Porque no evangelho faz de conta não tem dor. No evangelho faz de conta não tem luto. O evangelho faz de conta não tem perca, não tem quebra financeira. É só bênção. É um verdadeiro mundo encantado de Bob, o mundo da imaginação. É literalmente o que está sendo anunciado. É o mundo encantado de Bob. Comece a imaginar aí a sua vida, paz e prosperidade. Aí você começa a imaginar, e imagina, e fica nesse mundo da imaginação, mas no mundo real é totalmente ao contrário. O evangelho faz de contas também, não te conta que tem o inferno lutando 24 horas por dia contra a sua vida. Nesse exato momento existem demônios do inferno lutando contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Se ele não pode tocar em você, porque você está na igreja buscando pela tua família, ele está tentando buscar algum vulnerável na tua família, para poder tocar em você. É assim que Satanás faz. Ele não pode tocar em você, porque você é um homem de oração, uma mulher de oração, mas ele vai buscar alguém próximo a você para tocar, para destruir, para poder tocar em você, porque é a maneira que ele tem para tocar em nós, é tocando nos nossos. Então existe um mundo espiritual muito real, 24 horas por dia, lutando contra mim e contra você. Lutando contra a nossa vida, lutando contra a nossa casa, lutando contra a nossa família, nos afrontando nos mínimos detalhes, desde a nossa saída no trânsito, pessoas que do nada, que você nunca viu na vida, começam a te afrontar, te fecha, te mostra dedo, te xinga, quer brigar com você, aí você está ali lutando com a pessoa, devolvendo o xingamento, querendo devolver a fechada. Você não percebeu ainda que isso não é uma obra da carne? Isso é o mundo espiritual se manifestando contra a tua vida, e é assim 24 horas por dia. Você não percebeu que quando você chega na empresa, do nada, seu chefe fecha a cara para você e começa a te dar bronca, e você não fez nada de errado? Você não entendeu ainda que é o mundo espiritual que está se movimentando contra a tua vida? É porque é literalmente isso, a gente está vivendo ainda essa historinha do faz de conta, e a gente não consegue enxergar que tem um inimigo, oposição, se opondo contra a igreja 24 horas por dia. Gente, você acha que para esse culto acontecer é fácil? Para esse culto acontecer, a gente está preparando ele a semana inteira. A gente está preparando em oração, buscando a presença de Deus, para que hoje a gente pudesse chegar aqui e ter esse ambiente estabilizado, para a gente poder anunciar a palavra de Deus. Mas é muito comum, na hora que o pastor está anunciando a palavra, o povo está disperso. O povo está se movimentando aqui para a honra e glória de Jesus. O pastor também é chato, isso é bom. Porque eu me vejo um pouquinho em Neemias capítulo 13, quem estudou ontem vai saber o que eu estou falando. Neemias, ele volta para a Pérsia para cumprir a palavra dele com o rei da Pérsia. Ele pede uma autorização, o homem de Deus pede uma autorização, sai, faz a obra, poderia não voltar, porque ele estava forte. Ele podia se opor à Pérsia e falar, não, agora nós vamos lutar contra vocês. Agora nós temos uma cidade fortificada. Não, o homem de Deus tem uma palavra. Ele volta, se apresenta ao rei da Pérsia. E durante o tempo que ele está na Pérsia, o povo, os liderados, começam a fazer tudo errado. Capítulos antes, acabam os casamentos mistos. Aí o povo, na ausência do líder, começa a se casar novamente. Isso é muito natural. Ao longo da Bíblia, a gente vê Moisés, ele sobe ao monte para buscar ali a palavra de Deus, as leis de Deus. O povo faz um bezerro de ouro. O povo cria um bezerro de ouro. Com Neemias, a mesma coisa. O povo já pega um dos opositores, Tobias, e pega uma salinha dentro do templo e dá para Tobias cobrar impostos do povo. Aí Neemias, ele chega e ele pega o povo pelos cabelos, puxa o cabelo, bate em um, bate em outro, fala assim, o que vocês estão fazendo? Expulsa Tobias, o opositor do templo. O povo de Deus anda disperso, literalmente viver nessa vida, faz de conta o tempo inteiro, o tempo inteiro. A igreja não pode esquecer que tem um inimigo. O adversário das nossas almas luta com todas as nossas forças, para um jeito ou de outro, não deixar duas coisas. A primeira, a obra de Deus avançar na terra. Tudo que o diabo quer fazer é não deixar a obra de Deus avançar na terra, porque se a igreja avança, almas são vencidas, são ganhas para Jesus, nós vencemos essa batalha. Se a igreja avança, nós saqueamos o inferno. Então o diabo, ele tenta parar a obra de Deus na terra. Essa é a primeira coisa. A maneira que ele tem para parar é não deixando o reino avançar. Como que ele não deixa o reino avançar? Não deixa você servir Jesus, trabalhar para Jesus, ganhar almas para Jesus.
A segunda coisa que o diabo não quer de jeito nenhum é que você descubra o seu propósito, porque a partir do momento que você descobriu o seu propósito, você descobriu o real motivo pelo qual você existe nessa terra. Ou seja, ele não quer que você acorde, que você permaneça no modo stand-by, acordado, mas dormindo. É como se estivesse morto, vivo. Sabe a brincadeira do vivo e morto? É literalmente isso. Tem muita gente viva, mas na verdade são mortas no espírito. Não conseguem entender aquilo que Deus tem para a vida delas. E tem muito crente, né? Ou seja, se diz crente, levando a vida, desconsiderando que existe um adversário. Tem gente que você fala de mundo espiritual, fala de demônios. Ah, pastor, não fala essas coisas não. Gosto disso não. Eu prefiro não acreditar nisso. Ou seja, eu prefiro desconsiderar para continuar vivendo o meu evangelho faz de conta. Olha o que diz em Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, na verdade, mas a carne é fraca. Aqui Jesus está mostrando que sem vigilância e sem oração nós somos dominados pela carne. Viu? Deixa eu te falar isso aqui. Sem vigilância e sem oração, você vai perder. Fala para a pessoa que está do seu lado. Se não vigiar e se não orar, a sua carne vai te vencer. Não tem jeito, se não orar e não vigiar, a carne vence. E é justamente isso que o falso evangelho não confronta. O falso evangelho nunca vai confrontar isso. O falso evangelho não te conta, ele não confronta. Sabe por quê? Porque na verdade, o falso evangelho ele vai te incitar para os prazeres da carne. Não tem problema não, tudo pode. Faz o que você quiser, a vida é sua, livre-arbítrio. Por conta do maldito livre-arbítrio, nós perdemos acesso a Deus. Adão pecou, o pecado original expulsou ele do Éden. A expulsão do Éden fez recair uma maldição chamada maldição do trabalho penoso. É por isso que tem muita gente que trabalha, não usufrui do que faz. Salomão diz, bendito o homem que usufrui do fruto do seu trabalho, que usufrui da semente, do fruto, daquilo que produz, porque usufruir do trabalho não é para muitos, é para poucos, é só para os abençoados. Aqueles que ainda carregam a maldição de Adão na existência e que não conseguem se descolar dessa maldição, vai trabalhar e não vai usufruir. Essa é a grande verdade, porque tudo isso é uma maldição espiritual. Desde Adão, nós nascemos debaixo dessa maldição, e se nós não entendermos isso e nos descolarmos em obediência, como fez Abraão, por conta da obediência, ele se descola da maldição e vive a prosperidade, muitos vão continuar vivendo uma vida sem prosperidade. Não vai usufruir daquilo que mesmo produz, do seu próprio trabalho. O dinheiro nunca vai render, nunca vai dar para nada. O falso evangelho não confronta isso. Na verdade, vai te incitar mais, prazeres da carne. 1 Pedro 5,8, discípulo de Jesus, diz, precisamos ser sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso verdadeiro adversário, anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Olha só o que Pedro está dizendo aqui. Pedro está mandando vigiar, mas o próprio Pedro outra hora não vigiou. A Bíblia diz que quando Jesus vai ao Getsemane, fala, Pedro, vigia e ora. Ele não vigiou e não orou, ele dormiu. Não vigiou, não orou Aí Jesus voltou, Pedro, acorda meu filho. 3 vezes Jesus teve que chamar a atenção de Pedro. Só que mais adiante ele vai aprender a lição. Fala para o crente que está do seu lado, uma hora tem que aprender a lição em nome de Jesus. Aí ele aprende a lição. Agora ele passa a ser vigilante. Agora ele aprendeu a vencer a carne. O sono estava vencendo ele. Agora ele venceu a carne. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Sabe o que o diabo mais se aproveita em nós? Diga o que, pastor? A nossa distração. Porque é conforme a sua distração que o diabo ganha força para te destruir. Fala para a pessoa que está do seu lado, o diabo se aproveita da sua distração para te destruir. Vigia, crente, em nome de Jesus. O diabo ele sempre vai aproveitar da nossa maior distração. Distraiu, ele vem para te destruir. Nesse evangelho faz de contas, fazer a vontade de Deus é o que menos importa. É Deus fazendo a nossa vontade, a vontade de Deus é o que menos importa. Manter a chama do Espírito aceso, que bobeira é essa, gente? Ficar orando e louvando o dia inteiro, que coisa é essa? Esse evangelho faz de contas, vem sendo confrontado ao longo dos milênios na Bíblia. A Bíblia vem nos mostrando que existe um evangelho faz de conta há muitos anos. No tempo de Davi, por exemplo. Quando Davi ele começa a reinar, a primeira coisa que ele faz, o primeiro ato de Davi como rei, foi mandar buscar a Arca da Aliança e devolvê-la para o tabernáculo. A primeira coisa que Davi faz, reina, agora ele é levantado a rei sobre todo Israel,
Todas as tribos reconhecem Davi como rei. Agora ele fala, cadê a arca da aliança? Quando ele chega no tabernáculo, ele percebe que a presença de Deus não estava ali. Agora, todos os reis de Israel que tiveram sucesso na sua jornada como rei, eles deram certo, porque eles tiveram algo em comum. O que, pastor? Eles resgataram a espiritualidade do povo. Todos os reis que deram certo, eles só deram certo porque eles buscaram com todas as suas forças uma vida espiritual plena em Deus. Eles pagaram o preço para fazer uma grande reforma espiritual, aproximar o povo de Deus. A sua vida, ela vai começar a dar certo quando você começar a se aproximar de Deus. Fala para o crente do seu lado, a sua vida vai começar a dar certo quando você se aproximar de Deus. Foi assim com Josias, foi assim com Ezequias, foi assim com Josafá, foi assim com Davi. Todos esses homens levaram Deus a sério. Levaram Deus, e por isso eles tiveram os seus reinados marcados por sucesso e prosperidade. A Bíblia diz que no tempo desses homens, a nação foi tomada por uma prosperidade como nunca visto antes. Olha só, quer prosperar? Quer ter uma vida plena? Começa a levar o seu relacionamento com Deus um pouco mais a sério. Coloca Deus como centro da tua casa, da tua família. Coloca Deus assim, acima de todas as coisas, para você ver o que Deus faz na sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado, o segredo do seu sucesso é levar a sua vida com Deus a sério. Está entendendo isso, crente? Davi, ele começa a reinar. A primeira marca de Davi, ele percebe que a arca da aliança não está no tabernáculo. A primeira coisa que Davi faz, cadê a arca da aliança? Na verdade, olha a história diz que a arca da aliança fica 60 anos fora do tabernáculo. Quantos anos? Agora, 60 anos fora do tabernáculo, não tinha arca, mas tinha culto. Para quê? A arca não estava lá, ou seja, o que é a arca, gente? A presença de Deus. Não tinha presença, mas tinha culto. A minha pergunta é, como é possível ter culto sem a presença de Deus? Como é possível ter culto se não tem a presença de Deus na casa? Mas era algo normal, era algo comum. O culto acontecia. Tinha levita, tinha sacerdote, tinha sacrifício, tinha oração, tinha tudo. Mas Deus era um mero detalhe. Deus era um detalhe no tabernáculo, naquela época. Era um detalhe que passava despercebido. Era mais ou menos assim, sabemos que a arca não está no tabernáculo, mas faz de conta que está. Vamos imaginar que a arca está lá, no Santo dos Santos, e a gente continua orando, mas a arca não estava. E ninguém se levantou para buscar a arca. Ninguém se levantou para ir buscar aquilo que Deus chamava da presença dele no meio do povo. Só existia tabernáculo por causa da arca. Gente, o tabernáculo foi criado por causa da arca, para abrigar a arca. E mesmo sem a arca, o tabernáculo continua funcionando. Isso é, um culto faz de conta, um evangelho faz de conta, uma igreja faz de conta, um tabernáculo faz de conta. O culto naquela época tinha virado um mero protocolo. Era como se cultuar a Deus pudesse acontecer com Deus ou sem Deus. Porque existem técnicas humanas. Pregar a palavra de Deus eu posso pregar com técnica. Posso chegar aqui e começar a falar coisas, e você sair daqui emocionado, e sair daqui feliz, e sair daqui contente, mas cadê a presença de Deus? Cadê o espírito do avivamento gerando transformação, mudança de caráter e vida nas pessoas? E se a gente não perceber isso, a carne grita. A carne grita porque a carne, ela deseja o que a carne quer. Tanto a sua quanto a minha. E muitas vezes viver uma vida de sacrifício ao Senhor não é fácil. Eu, como pastor local de igreja, eu tenho que ter o tempo inteiro ministração nova, palavra nova, não pode ficar repetindo. Um pastor itinerante sai por aí, prega a mesma pregação 550 vezes, e vai em cada igreja e prega a mesma coisa, e o povo dá glória e aleluia. Mas a igreja local, você tem que estar o tempo inteiro se reinventando, conectado com a palavra de Deus o tempo inteiro, 24 horas por dia conectado. Senhor, me dá um tema, Senhor, me dá uma ministração, Senhor, o tempo inteiro conectado para poder alimentar o povo. É o sacrifício. A vida de um pastor é assim, o tempo inteiro buscando palavra para alimentar o seu povo, o tempo inteiro buscando conhecimento, estudando, se desenvolvendo, para ajudar a igreja a crescer e a igreja a se desenvolver também. Para quê? Para que o culto não se torne um mero protocolo. Aqui era como se Deus fosse só um utensílio do tabernáculo. Era como se Deus pudesse ser levado para lá ou para cá, sem que ninguém percebesse que ele já não estava mais ali. Gente, eu não sei você, mas eu me incomodo profundamente quando eu estou no meu tempo de oração e eu não sinto a presença de Deus. Eu falo, Senhor, não posso acordar de madrugada para vir orar e te buscar a tua presença e não sentir a tua presença.
não vou voltar, não volto para a cama, não faço o que tiver que fazer. Eu preciso sentir a tua presença. Enquanto não tiver quebrantamento, choro, lágrimas, enquanto não sentir a presença de Deus, a gente tem que parar de se conformar. Porque muitas vezes a gente vai viver nesse evangelho raso, achando que está tudo bem. Está indo à igreja, mas e aí? Você tem vivido uma vida com Deus? Estou indo à igreja, estou batendo cartão, estou assistindo culto, estou servindo a Deus, mas e como é que está a sua vida com Deus verdadeiramente? Porque o fato de você vir à igreja não quer dizer que você está com uma vida espiritual plena e equilibrada. Não pode tratar a Deus como se fosse um utensílio do templo. Ah, Deus está lá, em algum lugar. Aonde? Eu não sei. Antes de Davi ser rei, Saul era rei. Só que Saul ele reina sem a presença. Saul ele não se preocupa em resgatar a arca. Na verdade, Saul não quis nem saber onde estava a arca. Sabe qual foi o resultado do reinado de Saul? Qual, pastor? Um verdadeiro fracasso. Um rei que reinou sem a presença de Deus, fracassou. Terminou a vida maluco e teve que tirar a sua própria vida. Davi ele vai começar a reinar, a primeira coisa que ele faz, manda buscar a arca. E não é à toa que Davi até hoje é conhecido como o maior rei de todos os tempos. O melhor rei que Israel já teve. Sabe o que acontece aqui? Saul brincou de faz de conta com Deus. Davi levou Deus a sério. Um brincou de faz de contas. Esse que brincou de faz de conta teve um reinado fracassado. E o que levou Deus a sério teve um reinado de sucesso. A grande verdade é que tem muito crente da nossa geração brincando de faz de conta com Deus. Está brincando que é crente, está vivendo uma verdadeira derrota e fracasso e não está percebendo isso. Para de brincar com Deus, crente, em nome de Jesus. Para de brincar com Deus. Para de levar a sua vida com Deus como se fosse o mundo da imaginação. Um verdadeiro faz de conta. Tem um jogador de futebol, uma vez, mais antigo, que ele foi jogar num time que não pagava. Aí ele falou assim, eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. É o verdadeiro faz de conta, e tem muita gente vivendo um evangelho assim, fingindo que serve a Deus, mas que a vida não é compatível com o evangelho. Fingindo que estão dando bom testemunho, mas na verdade no dia a dia estão dando péssimo testemunho. O pecado começa a se tornar algo natural, começa a ser algo comum na vida de muita gente. Isso é levar uma vida com Deus, é uma vida faz de conta. Saul, ungido, mas agia como se a presença de Deus fosse um detalhe. Ungido, um rei, levantado por Deus, mas Deus era apenas um detalhe. Ele fazia o que ele queria, o que ele achava melhor, e só procurava Deus quando estava em apuros. Aqui não, né? Porque tem gente que só procura Deus quando está na falta, na necessidade, na luta, quando está doente. E é por isso que Deus permite algumas adversidades. Só procura Deus quando está com a vida toda torta. Quando está perdendo o filho para as drogas, quando a empresa está quebrando, quando está falindo. Aí começa a se tornar o mais espiritual de todos os crentes. Aí a hora que Deus apruma a vida, coloca a vida direitinho no altar, aí esquece de Deus. Aí Deus se torna um detalhe de novo. Assim foi Saul. Procurou, mas não encontrou. Agora, toma cuidado em nome de Jesus, viu? É assim que Deus faz, culto de domingo. Eu queria falar uns negócios mais bonitinhos, pra você dar um sorrisinho, dar um glória a Deus, porque ninguém dá uns glória nessa hora. Mas é assim que Jesus faz comigo. Então toma cuidado em nome de Jesus, para você ficar nessa vida faz de conta com Deus, e na hora que você precisar de Deus, Deus fazer o mesmo que fez com Saul, rejeitou. Porque Saul termina a vida dele buscando pitonisa, buscando médium, buscando espírita, buscando invocar o espírito de Samuel. Teve Samuel o tempo inteiro para dirigir ele na palavra. Samuel estava do lado dele o tempo inteiro. Saul, vai por esse caminho não. Saul, meu filho, faz isso. Não ouviu o profeta. Depois que o profeta morreu, depois que Deus parou de falar, depois que ele estava em apuros, depois que a derrota já estava decretada, aí o irmão vai procurar Deus. Aí Deus não responde, ele vai buscar uma médium para invocar o espírito de Samuel. Olha o nível do desespero do irmão. Não levou Deus a sério a vida inteira. Mas na hora que o bicho pegou, que o chicote estralou, que ia morrer, Deus, lembra de mim? Deus rejeitou. Um homem que viveu uma vida rejeitando a Deus, Deus rejeitou. Então toma cuidado em nome de Jesus. Davi, mesmo com todas as suas falhas, a Bíblia diz que ele tinha um coração voltado para Deus. Na Bíblia, a gente não vê Saul errando como Davi, mas Davi tinha um coração voltado a Deus. Ele buscava a vontade de Deus antes de tomar qualquer decisão. Buscava a vontade de Deus antes de tomar qualquer. Fala para a pessoa que está do seu lado, quem vive uma vida de faz de contas com Deus, vive uma vida fracassada.
Quer ter sucesso na sua vida em nome de Jesus? Coloca Deus em primeiro lugar. Leva Deus a sério. Coloca Deus na prateleira de cima da sua vida, que Deus coloca a sua casa, a sua família, os seus negócios e a sua vida em ordem. E deixa eu te falar um negócio muito sério, não se trata de fórmula mágica aqui não, tá bom? Saul, ele tentou ter sucesso sem Deus e fracassou. Saul, ele tentou ter sucesso sem Deus, mas já Davi colocou Deus em primeiro lugar e foi bem sucedido. Se Deus for primeiro lugar na sua vida, o sucesso é garantido. Tem uma outra história bíblica que relata muito bem esse evangelho faz de conta, e essa eu gosto bastante. Durante o tempo de Eli, um sacerdote já velho, avançado de idade, ele teve 2 filhos, chamado Ofni e Finéias. A Bíblia diz que eles cuidavam do templo lá em Siló. Nós vamos estar em Siló agora na nossa viagem. Siló foi um local que abrigou a Arca da Aliança 369 anos. 369 anos. Foi o lugar de Israel onde a presença de Deus mais ficou. Não quer dizer que foi o lugar onde se mais usufruiu. Ela mais ficou. 369 anos. Ok? Nós vamos a Siló adorar a Deus ali naquele lugar. Mesmo a arca não estando ali, eu creio que a presença está ali ainda. O ano passado nós tivemos um tempo de oração naquele lugar, e na hora que a gente começou a adorar a Deus, veio uma brisa suave, porque é deserto, né, gente? É deserto, é muito quente, é um calor escaldante. Na hora que a gente começou a adorar, veio um vento assim, ó. Aí eu falei, gente, até arrepia, né? É um negócio assim, coisa linda de Jesus. E aí Ofni e Finéias cuidavam do tabernáculo nessa época. Aí naquele tempo, Israel, ele passava por um período de muita instabilidade. Era um reinado muito instável. Israel naquele tempo mergulhava num vale muito profundo. Era um período de muita escuridão. Por quê? Porque o povo estava muito frio na fé. Então, naquela época, o povo estava divorciado de Deus, o povo estava afastado de Deus. Qualquer coisa estava bom, eles se conectavam com a religiosidade, com a espiritualidade, mas não se conectavam com Deus. A Bíblia vai dizer que nesse tempo, cada um fazia o que queria e que bem entendesse, e ninguém seguia a lei de Deus. Ou seja, Deus foi ficando em segundo plano. Aí, o tabernáculo estava ali. Tabernáculo significa lugar da adoração. Tabernáculo hoje, igreja. Tabernáculo daquela época, depois vem o templo, o primeiro templo de Salomão, e hoje o que nós temos de igreja, né, que surge aí dessa ideia da igreja primitiva, dos Atos dos Apóstolos, tabernáculo. Isso aqui é uma espécie de tabernáculo. Para que serve esse lugar? Para que o povo se reúna para adorar a Deus. Esse é o principal objetivo de um tabernáculo. O povo, mesmo embora houvesse um lugar de adoração, raramente Deus se manifestava. Tinha lugar de adoração, com tudo no seu devido lugar, mas Deus não se manifestava. A Bíblia diz que naqueles dias, raramente o Senhor falava. Era muito difícil se ouvir a voz de Deus, e as visões não eram mais frequentes como eram antes. Olha o que o texto diz, presta atenção nos detalhes. Raramente o Senhor falava, e as visões não eram mais frequentes. A voz do Senhor era desconhecida para muitos. As pessoas não conheciam a voz do Senhor. Ouviam, mas não sabiam que era a voz de Deus. Era um tempo do silêncio de Deus. Deus decide ficar em silêncio. Não um silêncio de trabalhar, nós aprendemos, hoje é Santa Ceia. Na obra da ressurreição, o dia do silêncio foi o dia do trabalhar. Aqui o dia do silêncio foi o dia do silêncio. Foi o dia do tratamento. Foi o dia em que Deus, alguns dias, meses e anos, que Deus estava tratando com o seu povo. Esperando que um homem de Deus conectasse o povo com a espiritualidade, com Deus novamente. Tinha tabernáculo, e estava tudo no seu devido lugar. A Bíblia diz que nesse tabernáculo tinha altar, nesse tabernáculo tinha sacerdote, tinha tudo, mas não tinha a presença de Deus. Ou seja, tinha tudo para dar certo, tudo estava no seu devido lugar, mas a presença de Deus, o que deveria ser mais importante, estava sendo ignorada. Tinha tudo para dar certo, mas estava dando errado. A Arca da Aliança estava ali naquele tabernáculo, diferente do de Davi. Ali ainda estava. Foi ali que se perdeu. Por conta de uma atitude de Ofni e Finéias, os inimigos, filisteus, levam a arca embora. Então, até ali tinha a arca, mas a arca estava sendo ignorada. No tempo de Davi não tinha arca, o povo estava, tanto faz. Tinha arca, mas também tanto faz. Era tratada como se não tivesse ali. Aí o profeta Eli já estava velho, cansado. Já não estava mais assim tão empolgado, empenhado com a obra de Deus. Olha só, o profeta velho ainda tinha uma grande missão, treinar os profetas novos. Muitas vezes a gente acha que chega no fim da nossa caminhada, e a gente acha que agora não tem mais nada para fazer. Mas gente, Eli tinha que formar os filhos, e ele vê os filhos fazendo verdadeiras atrocidades. Deixa os meninos, fazer o quê?
Sabe aquele pai banana? O pai naca? Que deixa os filhos fazer o que quer? É assim, foi esse aí. Um homem de Deus que no fim da vida decide não caminhar mais tão empolgado com a obra de Deus, e os filhos começam a profanar o templo do Senhor, Ófine e Finéias, que eram para ser sacerdotes na casa do Senhor. O que esses caras estão fazendo? A Bíblia diz que os filhos eram imorais, não eram tementes a Deus, e eram defraudadores da santidade do altar do Senhor. A Bíblia diz que Ófine e Finéias, os filhos de Eli, eram homens profanos, carnais, homens que levavam prostitutas para dentro do tabernáculo. Esses homens vão transformar o tabernáculo numa espécie de bordel da sua época. E olha só isso aqui, gente. E mesmo aprontando tudo isso diante do Senhor, eles ainda prestavam culto a Deus. Misericórdia. Mesmo com todas essas atrocidades, eles ainda invocavam o nome de Deus. E Deus, obviamente, não respondia. A Bíblia nos ensina que a oração de uma pessoa em pecado não passa do teto da casa. Porque para passar precisa romper com o mundo espiritual. Imagina de uma igreja, de um tabernáculo, onde era para Deus manter a santidade, a chama da santidade acesa, para que Deus pudesse se manifestar. Os próprios sacerdotes estavam cometendo atrocidades e pecados naquele lugar. Eles invocavam o nome do Senhor, mas obviamente o Senhor não respondia. A Bíblia diz que o culto que eles prestavam a Deus não eram aceitos. Por que não eram aceitos? A Bíblia diz que o culto que aqueles homens prestavam era como coices diante do altar. Ah, gente, eu preciso falar isso aqui. Tem muita gente dando coice no altar do Senhor na nossa geração. Sabe o que significa um coice no altar? É o mesmo que ser indelicado com as coisas sagradas, grosseiro, não dá importância às coisas de Deus. Tem muita gente, por conta dos seus prazeres e desejos, servem a Deus como se estivessem servindo, sabe, a qualquer coisa. Entrega o seu dom e o talento como se estivesse entregando para nada e para ninguém. Eu teria vergonha de falar que eu tenho um dom e um talento para entregar para Deus. Quando Deus me levantou para o ministério, quando Deus fez uma promessa para mim, eu era muito tímido, um jovem muito tímido, que tinha uma dificuldade profunda e tremenda de falar em público, muito tímido, que queria muito aprender a palavra, mas tinha muita dificuldade também em aprender a palavra. E eu lembro de uma oração que eu fiz, uma oração muito simples, que eu fiz com Deus, foi: Senhor, eu quero aprender, mas não para reter, eu quero aprender para poder ensinar as pessoas. Porque eu sei que na minha condição, hoje, de não entender, tem muita gente que também não entende. Essa foi uma oração que eu fiz na madrugada, chorando, lendo a Bíblia e tentando entender e não entendia. Aí eu falava: Deus, me ajuda a entender a Tua palavra, porque eu sei que na minha condição deve ter muita gente. E eu quero ser um canal de bênção na vida dessas pessoas. Gente, deixa eu falar uma coisa para você, a carne grita também. Quando a gente chega num culto, assim, a igreja lotada, dá uma empolgação para pregar. E quando a gente chega e às vezes a igreja está mais vazia? Aí a carne fala assim: vai lá, prega 30 minutinhos ali, termina e vai para casa descansar. Gente, isso acontece comigo. Aí na hora eu repreendo e falo: para trás de mim, Satanás. A mesma força, a mesma empolgação que eu coloquei no culto de 400, 500 pessoas, vai ser que eu vou colocar para pregar para 50 pessoas. Esses dias o pastor Lucas Gomes lembrou da nossa jornada e ele falou assim, né? Ele falou aqui no nosso ouvido, foi na conferência profética. Ele chegou no meu ouvido e falou assim: pastor, Deus está me mostrando um pouco. Olha para mim, gente, em nome de Jesus. Deus está me mostrando um pouco mais da sua história. E eu falei: E ele falou: Deus me mostra quando você estava no culto de sexta-feira sendo preparado por Deus, pregando para 2 pessoas. Pregava para 2 como se estivesse pregando para uma multidão. Agora vai chegar o tempo que Deus vai levantar o seu nome e vai te colocar para pregar para multidões de pessoas, porque você foi fiel no pouco e Deus vai te colocar no muito. É assim que acontece, a gente vai sendo fiel com Deus no pouco. E aí vai entregando o nosso melhor. E muitas vezes a gente não está bem, cansado, às vezes está doente, mas está entregando o nosso melhor. Esses homens aqui, eles davam patadas no altar do Senhor, coices no altar do Senhor. Deus, ele não falava mais, Deus ficava em silêncio, só observando a atitude dos sacerdotes e observando a atitude do povo, porque o povo também era conivente, tá? O povo não era o coitadinho da história não, porque ninguém conhecia. A Bíblia diz: o povo que perece por falta de conhecimento, ou seja, não vive as coisas boas de Deus porque não tem conhecimento. Aí não tem conhecimento, aí cada um faz o que quer, o sacerdote faz o que quer, o povo faz o que quer, e ninguém faz a vontade de Deus. Um povo caindo numa decadência, vivendo uma verdadeira vida contrária à vontade de Deus, vivendo de maneira contrária, um povo desobediente, totalmente desobediente. Tinha tabernáculo, mas Deus não estava presente.
Tinha culto, mas Deus não se manifestava. O povo já não percebia mais nada disso. O lugar criado para Deus se manifestar, Deus já não se manifestava mais. O que está acontecendo aqui, gente? O que está acontecendo aqui? Tinha tudo para dar certo. O povo viajava quilômetros e quilômetros e quilômetros debaixo de um calor escaldante no deserto. Mas não tinha a presença de Deus, eles não percebiam. Eles faziam uma peregrinação para chegar no templo de oração. Deus não estava lá, eles não percebiam isso. Tinha culto, mas não tinha a presença de Deus. E o pior, ninguém percebia nada. Não se ouvia mais Deus falar. A presença de Deus não era algo mais notável. A presença de Deus não era mais importante. Isso era um evangelho faz de contas. Faz de conta que está tudo bem, mas está tudo errado. Faz de conta que a gente está fazendo culto, mas na verdade está só jogando tempo fora. Só que graças a Deus surge uma luz no fim do túnel. Sempre tem uma luz no fim do túnel. Fala para a pessoa que está do seu lado, sempre vai haver uma luz no fim do túnel. Sempre vai haver uma luz no fim do túnel. Aí nesse tempo tão corrompido, tem uma luz chamada Samuel. Diga Samuel. Sempre vai haver uma luz no fim do túnel. Deus, ele sempre vai preservar um homem de Deus. Deus, ele sempre vai preservar uma mulher de oração. Deus, ele sempre vai preservar um jovem, um menino. Se você não quer, ele vai levantar o teu filho. É assim que Deus faz. Você vai rejeitar, mas Deus sempre vai levantar alguém para fazer a obra dele, com zelo, com carinho, com amor, com santidade. Aí surge uma luz no fim do túnel. O pequeno Samuel. A Bíblia diz que esse menino estava deitado ao lado da arca. Nem quarto ele tinha. Sabe onde era o quarto dele? No tabernáculo. No Santo dos Santos, do lado da arca. A luz do propiciatório acesa, e ele ficava esperando ali para que a chama começasse a querer apagar para ele acender, porque a Bíblia dizia que a chama não podia apagar. O sacerdote estava nem aí, apagou, ficou uma noite apagada, tudo bem, amanhã a gente acende. Amanhã acende. E se não acender amanhã, um dia acende. Para que essa lâmpada acesa 24 horas por dia? Mas a Bíblia diz que Samuel, ele dormia deitado ao lado da arca. E ele não dormia enquanto ele não trocasse a chama da lamparina. Enquanto ele não trocasse a chama, enquanto ele não acendesse um novo fogo, enquanto ele não colocasse mais óleo, mais azeite. Eu já orei essa semana, para que orar todo dia? Eu orei já o mês passado, já fiz uma reza lá com Deus. Para que continuar orando todo dia? Para quê? Mas sempre tem uma luz no fim do túnel. Deus sempre vai levantar um reformador. Deus sempre vai manter um canela de fogo, um tocha de fogo acesa em nome de Jesus. Aí aqui, gente, Samuel era só um aprendiz de profeta, um menino, um aprendiz de profeta, que estava sendo criado por Eli, o profeta velho e cansado. O profeta estava velho, cansado, mas já teve experiências com Deus. Deus queria dar mais experiências para ele, mas ele não estava muito afim. Lembra do voto de Ana? A mãe de Samuel era estéril, não podia ter um filho, e fez um voto ali diante daquele altar defraudado. Pastor, pera, me explica isso. O altar não estava em santidade, mas a Ana faz um voto e recebe um milagre naquele mesmo altar. O altar estava defraudado, mas o altar continuava sendo o altar do Senhor. Era naquele altar que quando alguém se apresentava com um coração contrito a Deus, quando alguém entregava uma oferta de coração, Deus respondia à provocação do céu. Por mais que os altares de hoje em dia estejam defraudados, Deus, ele continua se manifestando em misericórdia àqueles que têm o coração no rei. Em misericórdia àqueles que ainda têm o coração no altar do Senhor. A Ana faz um voto naquele altar. Ana leva a sério aquilo que ninguém está levando a sério. Ela é engravida, tem Samuel, e cumpre o voto, entrega Samuel naquele, aí Samuel cresce ali, no meio daquilo tudo. A Bíblia diz que mesmo vendo tudo errado, ele decide cuidar do templo com zelo, carinho e dedicação. Ele decide cuidar das tarefas ligadas ao serviço do templo. A Bíblia diz que ele ainda não era um profeta. Ele não era também da linhagem de sacerdotes. Ele era só um menino com desejo de servir. Ele era só um menino com desejo de servir. Não era profeta, não era sacerdote, não era de família de pastor, não era de linhagem de pastor, não era ungido, não era consagrado, não era apadrinhado. Era só um menino com vontade
de servir a Deus. Era só um menino desejoso de fazer a vontade de Deus. Ali não era um profeta ainda, não era um sacerdote ainda, não tinha idade para nada disso, não carregava na história genealógica dele uma tradição sacerdotal, não tinha conhecimento das leis ainda, mas o que ele fazia muito bem era servir com zelo, carinho e dedicação. O que ele fazia muito bem era servir a Deus com zelo, com carinho e com dedicação. Aí depois de muito tempo de Deus em silêncio, Deus ele percebe o zelo com que a casa profanada está sendo tratada. Sempre tem uma luz no fim do túnel. Vem um menino, fruto de uma mulher estéril, que se torna um milagre. Aí esse menino, ele começa a olhar para tudo aquilo, ele não começa a confrontar o sacerdote e o profeta. Ele começa a servir, ele começa a fazer a diferença. E aí Deus começa a perceber o desejo desse menino pela obra de Deus, o empenho e a dedicação de Samuel junto às coisas no altar. Então Deus vai chamar Samuel, que é ainda jovem, inexperiente, não reconhece a voz de Deus. Olha o que o texto diz: o menino Samuel ministrava perante ao Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram mais frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando fracos, que já não conseguia mais enxergar, ele estava deitado na sua cama. A lâmpada de Deus ainda não tinha se apagado, e Samuel estava deitado no santuário ao lado da arca. Então o Senhor chamou Samuel, e Samuel respondeu: estou aqui. E ele correu até Eli e disse: meu senhor, estou aqui, o Senhor me chamou? E Eli disse: não, meu filho, eu não te chamei, vai te deitar. Então ele foi e se deitou novamente no seu lugar. E mais uma vez o Senhor o chamou, dizendo: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: meu senhor, eu estou aqui, o Senhor me chamou? E disse Eli: não, meu filho, eu não te chamei, vai se deitar. Ora, Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. A palavra do Senhor ainda não... A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli então, pela terceira vez, percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E disse: Samuel, vai, deite-se no seu lugar, e quando a voz te chamar, você diga assim: fala, Senhor, o teu servo está ouvindo. Então Samuel ele foi e se deitou. E o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo está te ouvindo. Num tempo do silêncio de Deus, num tempo onde a presença de Deus não é mais levada a sério, num tempo de faz de contas, Deus ele se revela a um menino. Tinha sacerdote, tinha profeta, mas Deus vai se revelar a um menino. Sabe o que isso nos ensina? Que a conduta dos grandes estava afastando a presença de Deus. A soberba, a arrogância, o pecado, o orgulho, estava afastando a presença de Deus do meio do povo. Aí tem que vir um menino puro, com desejo de servir a obra de Deus, sem interesses, para que Deus voltasse a se manifestar no meio do seu povo. É diante de um cenário como esse, que Deus resolve se revelar para um menino. Agora, sabe por que Deus ele se revela para um menino? Porque o menino era simples, diga comigo, simples, obediente e tinha o coração puro. Tinha o desejo de servir. Simples, obediente, desejo de servir e coração puro. A Bíblia diz que o próprio Davi fala: Senhor, dá-me um coração puro. Essa é a oração que eu faço a Deus todos os dias: Senhor, dá-me um coração puro como de uma criança. Dá-me um coração puro, transforma a minha mente, renova a minha maneira de pensar. Coração puro. Você pode pedir isso para Deus? Senhor, dá-me um coração puro, transforma a minha mente, renova a minha forma de pensar em nome de Jesus. Não importa a nossa idade, o que Deus quer é que nós tenhamos um coração puro.
que nós tenhamos maturidade, mas que tenhamos um coração puro diante do Senhor. Um coração limpo, um coração aberto, um coração disposto a servir. Um coração puro, obediente, zeloso, desejoso, simples. Mateus 11, 25 diz, Jesus louva a Deus porque Ele não se revela aos grandes. Esses grandes significam sábios e cultos da terra. Jesus está dizendo, eu louvo a Ti, meu Pai, porque o Senhor não se revela aos grandes, mas se revela aos pequenos. Os pequenos na Bíblia é sinônimo de humilde, obediente e com desejo de servir a Deus. É o próprio Deus encarnado dizendo, eu te louvo, Deus, porque o Senhor não se revela aos grandes e soberbos, o Senhor se revela aos pequenos, aqueles que têm o desejo de te servir, aquele que tem um coração puro, aqueles que estão deitados ainda ao lado da arca, aqueles que estão desejosos de manter a chama do Espírito acesa. Sabe o que a gente precisa, gente? É simplicidade, obediência, serviço, coração no reino, é isso que a gente precisa. Por que Deus ele se revela para um menino, gente? Porque Deus enxerga aquele menino como uma folha em branco para Ele escrever uma nova história na vida do povo. Aquele menino era uma folha em branco para Deus. Tudo que Deus precisava era de alguém limpo, puro, com coração obediente, para Ele escrever uma nova história na nação. Aquele profeta Samuel, o jovem Samuel, ele vai ser o responsável por profetizar na vida de Saul, na vida de Davi. Ele vai ser conhecido até hoje como um dos maiores profetas da história de Israel. Um menino que tinha um coração puro, o desejo de servir, só queria se entregar para fazer as coisas de Deus, e Deus pega e eleva aquele menino ao maior profeta de todos os tempos. Ao maior profeta de todos os tempos. Uma folha em branco para Deus escrever uma nova história. É por isso que Deus se revelou ao pequeno Samuel. Coríntios, capítulo 3, versículo 3, diz que nós somos cartas vivas escritas por Deus. Só que o texto ainda diz assim, que somos como cartas não escritas com tinta, mas escrita pelo poder do Espírito Santo. Sabe o que isso está dizendo, gente? Você é uma carta que Deus escreve na sua vida, pela transformação que Ele promove em você todos os dias, que transmite o poder do Evangelho por onde você passa. Deus não te tirou da onde te tirou por acaso, Deus te transformou também não foi por acaso. Você é a carta viva de Deus. Você é o mensageiro de Deus. Essa carta tem que comunicar lá fora para o mundo quem é Jesus, quem é Cristo. Não é uma carta escrita por mãos de homens, é carta escrita pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, Deus ele muda a vida, transforma a nossa vida para que nós possamos levar o poder de Deus, levar o evangelho da transformação para a vida de muitas e muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. Que esse texto ele venha marcar a sua vida a partir de hoje, que você todos os dias, antes de sair da sua casa, você leia esse texto. Eu sou uma carta viva, escrita pelo próprio Deus. Eu sou uma carta viva que foi moldada pelo Espírito Santo, para que eu pudesse fazer a obra de Deus por onde eu passar. Deus ele pegou uma folha em branco, chamada Samuel, e escreveu a história de uma geração inteira. Escreveu, reescreveu, reeditou a sorte de uma nação inteira. Samuel era uma folha em branco. Uma folha em branco é literalmente uma pessoa no ponto certo para Deus escrever uma nova história. 1 Samuel 3,19 diz, o Senhor estava com Samuel enquanto ele crescia, e ele fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todas as palavras de Samuel se cumpriam. O que Samuel dizia era uma verdade no mundo espiritual. E Deus ele corroborava para que a palavra de Samuel se cumprisse. Todo Israel, de Dan até Berseba, ou seja, de norte a sul, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Samuel não foi confirmado como profeta por homens, ele foi confirmado como profeta pelo próprio Deus. E o Senhor continuou aparecendo em Siló. Uai, não aparecia mais, agora já aparece? Por meio de um menino, Deus começa a se manifestar no meio de um povo. Esse menino, ele vem para promover uma grande reforma espiritual. Aonde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra, agora Deus volta a se revelar, Deus volta a falar com o povo. Samuel começa a colocar a casa em ordem, Samuel começa a falar no nome do Senhor, Samuel começa a confrontar o pecado, começa a confrontar os costumes pagãos do povo, Samuel começa a chacoalhar uma nação inteira. O menino se transforma num grande profeta, num grande homem de Deus, levantando reis, trazendo de volta a espiritualidade, tirando do meio do povo esse evangelho faz de conta, essa história de faz de conta. Agora entenda uma coisa, Deus ele nunca vai escrever uma nova história sobre um papel rabiscado. Deus ele nunca vai escrever uma nova história sobre um papel manchado e sujo.
Sabe o que significa um papel rabiscado, manchado e sujo? É uma pessoa cheia de vaidade. É uma pessoa cheia de soberba, cheia de vontades, de desejos. É uma pessoa rebelde, é uma pessoa carnal, uma pessoa religiosa. Enquanto você não limpar a sua vida, Deus não escreve uma nova história. Não adianta ficar pedindo: Deus, escreve uma nova história na minha vida. Deus, faz de mim um Samuel, escreve uma nova história. É isso que nós pedimos a todo momento: Deus, faz de mim, faz algo novo na minha vida. Para Deus fazer algo novo, o velho precisa sair. A Bíblia não diz que não se mistura vinho, não se mistura. A Bíblia diz que a gente não pode fazer um remendo numa roupa. O novo e o velho, eles não combinam. Aqui Samuel estava limpo, os outros profetas sujos, uma história de sujeira, e ninguém estava disposto a se limpar, a se purificar, a viver uma vida santa com Deus, a viver uma vida de santidade, a uma vida de paz. Para de viver uma vida com Deus no Evangelho faz de contas. Em nome de Jesus. Deus está nos preparando para algo lindo, algo poderoso. Para de viver uma vida faz de conta com Deus. Para de viver uma vida de crente na igreja, e segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vive como um Ófine, um Finéias, em nome de Jesus. Deixa Deus te purificar, deixa Deus te preparar para um novo tempo. Deus, Ele não vai escrever nova história na vida de ninguém, de casal, de família, que ainda tem sujeira escondida debaixo do tapete. Lembra do pecado de Acã? Enquanto a sujeira ficou escondida debaixo do tapete, Deus não pôde fazer uma nova história, Deus não pôde promover um novo tempo em nome de Jesus. Samuel era um menino simples, humilde, obediente, cheio de verdade, disposto a servir e agradar a Deus. Sabe qual é a minha oração? É para que Deus encontre no nosso meio algum Samuel. E eu creio em nome de Jesus que ainda existe luz no fim do túnel. Eu creio em nome de Jesus que ainda tem crente, tem gente disposta a obedecer e fazer a vontade de Deus. Eu creio que na nossa geração, na nossa igreja, tem muita gente com desejo de viver a vontade de Deus, que não está preocupado com a sua própria vontade, com o seu ego, com a sua rebeldia, com seus questionamentos. Eu creio que no nosso meio, e Deus, em nome de Jesus, encontre agora, Senhor, folhas em branco em nosso meio, Pai. Encontre agora, Senhor, folhas em branco em nosso meio. E dê, Senhor, também a consciência para que as folhas rabiscadas, Senhor, peçam para que o Senhor venha apagar, Senhor, esse rabisco com uma borracha que só o Senhor tem poder, Senhor. Para que nunca mais, Senhor, eles venham rabiscar, Deus, as suas vidas, manchar as suas vidas na lama do pecado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, eu creio, Senhor, que o Senhor está trazendo consciência para a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. A minha maior oração nesse momento, Senhor, é que o Senhor encontre, Senhor, uma geração de Samuel. Pessoas simples, humildes, obedientes, cheias de vontade de servir e agradar o teu coração, Pai. Coloca a mão sobre o seu coração em nome de Jesus, com seus olhos fechados, o louvor pode subir. Ore comigo assim: Senhor, escreve em mim a tua vontade. Eu não quero mais viver um evangelho faz de conta. Eu não quero mais viver em desobediência, eu quero viver em obediência, em verdade e em plena comunhão contigo. Me limpa, Senhor. Vamos, igreja, um pouco mais alto. Me limpa, Senhor, das minhas vontades carnais. Apaga os rabiscos da minha própria vontade. Faz de mim uma folha em branco, limpa, disponível, rendida, para que a partir dela o Senhor escreva uma nova história. Eu não vim aqui hoje para cumprir um ritual. Fala isso mais forte. Eu não vim aqui hoje para cumprir o ritual. Eu vim aqui hoje, neste lugar, para mergulhar na tua presença. Eu creio, Senhor, tem algo poderoso do Senhor para liberar sobre a minha vida neste lugar. Eu creio, Senhor, tem algo poderoso do Senhor para liberar ainda hoje na minha vida neste lugar. Me usa como uma carta viva para comunicar o teu amor
a tua palavra, a tua presença, por onde eu passar. Hoje eu faço um compromisso diante do teu altar. Eu vou viver uma vida séria, consagrada, verdadeira. Hoje eu declaro um novo tempo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos. Eu abro o meu coração, eu me rendo ao teu Santo Espírito, porque eu não quero ser apenas mais um. Eu quero ser uma nova criatura, moldada pelas tuas mãos. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.